Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero te cumprimentar, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, e também te cumprimentar, você que já é assíduo, frequente, está sempre aqui acompanhando as mensagens do nosso canal. Você está aqui porque Deus marcou um encontro conosco. Sim, Ele marcou esse dia. Não há acasos que nos façam encontrar. Não, Deus me proporcionou este encontro porque Ele tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Deus tem algo para edificar a sua vida espiritual e te dá armas, subsídios, força, recursos para que você lute e vença as batalhas da sua vida, porque esse é o propósito de Deus, que você seja sempre mais do que vencedor em todas as coisas. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura agora, senão essa referência estará aí na descrição do vídeo para a sua conferência. Sempre confira a palavra de Deus, busque para saber se aquilo que você ouviu aqui é exatamente o que está escrito na palavra, para que você saiba e tenha experiência de Deus falando diretamente com você. Então vamos ao texto, ao que diz a palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse texto está dentro de um contexto em que o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. Fala nós estamos revestidos de uma armadura que, na verdade, trata de algumas virtudes, de algumas ações, de alguns recursos que nós temos enquanto cristãos para lidarmos com o mundo espiritual. Aqui fala sobre a fé, sobre a palavra de Deus, sobre a certeza de salvação. Tem vários atributos, recursos e que nós temos aqui na armadura de Deus que nos vale para as nossas batalhas espirituais. Mas eu quero focar agora nesse versículo que fala contra quem realmente é a nossa luta. Nós sabemos que nós temos o nosso eu, o nosso ego, aquilo que nós temos como a nossa carne. E nós lutamos para que nós não deixemos a tentação nos levar ao pecado. Há uma luta que nós enfrentamos, sim, para que a nossa natureza pecaminosa não nos conduza ao erro, para que os desejos da nossa carne, desenfreados e descontrolados, façam com que nós sejamos derrotados na caminhada da nossa vida. Existe sim essa batalha. Mas existe um outro nível de batalha que nós devemos ter discernimento. Que batalha é essa e contra quem nós estamos batalhando? Muitas vezes nós enfrentamos oposição e essa oposição vem do inimigo. E como que essa oposição vem? Via de regra, através de algumas pessoas, de algumas circunstâncias. E é importante que nós tenhamos discernimento para que a nossa luta não se volte contra as pessoas ao nosso redor. Para que a gente não pense que são as pessoas por elas mesmas que estão nos atacando, que estão nos confrontando, que estão nos ameaçando. Existe um mundo espiritual. E como que eu tenho discernimento se a batalha que eu estou enfrentando ela é contra esses espíritos, contra as potestades, contra os principados, né, contra os demônios, as forças espirituais do mal, e quando a minha luta é contra a minha carne. Primeira coisa, quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, quando você está conduzindo a sua vida e de repente você percebe que sem qualquer motivo, sem qualquer motivo aparente, você começa a receber confrontos, você começa a ser
afrontado, você começa a ser atacado, mesmo fazendo as coisas certas. Mesmo buscando ter a posição correta, você começa a ser atacado. Isso é um forte sinal de que algo espiritual está acontecendo. E nós podemos ver até mesmo no ministério de Jesus, em toda a caminhada do Senhor. Há momentos que percebe-se claramente que há uma manifestação das trevas tentando se opor. Há uma passagem ali no Evangelho de João que Jesus cura, ele ressuscita, melhor dizendo, Lázaro. Lázaro é ressuscitado. E logo à frente, os judeus ali, eles queriam matar Lázaro, por quê? Por causa do testemunho de Lázaro, muitos estavam se convertendo. Então eles queriam matar Lázaro. Eles queriam matar Jesus porque Jesus estava fazendo tudo aquilo que Deus o havia mandado fazer. Então é muito importante nós entendermos que essas ações, elas são ações malignas, são ações das trevas, são ações que o inimigo vai usar pessoas para executar. E nós precisamos ter esse discernimento. Agora, muitas vezes nós cometemos erros, cometemos falhas, nós realmente tomamos decisões erradas que vão trazer prejuízos, perdas para as pessoas, que vão fazer com que as pessoas fiquem enraivecidas contra nós, fazer com que as pessoas fiquem chateadas e se opõem a nós. E muitas vezes isso não é uma ação das trevas, mas é um resultado da nossa carnalidade, do nosso erro, do nosso pecado, que despertou no outro algum tipo de chateação, algum tipo de aversão ou raiva por aquilo que nós fizemos de errado. Então, por que eu estou fazendo essa separação dessas coisas? Para que a gente tenha discernimento. Porque se nós atribuirmos tudo que vem contra nós ao mundo espiritual, nós corremos o risco de não sermos responsáveis pelas nossas ações e estarmos sempre culpando o diabo por tudo que acontece na nossa vida. É claro, existe uma ação dele e esta ação dele é para tentar te parar, para impedir que você viva o propósito e o plano de Deus. E nós precisamos nos atentar para isso. Então, você precisa primeiro ter discernimento. Porque se você está lutando contra o mundo espiritual, quando a oposição chega até você porque você está fazendo o bem, isso é ação maligna. Se você está recebendo oposição porque você fez o mal, porque você fez algo errado, isso nem sempre vai ser uma oposição maligna, mas pode ser apenas um juízo sobre a sua vida das consequências das suas decisões e dos seus erros. Mas, em todo caso, nós precisamos ter discernimento. Devemos olhar se a gente não caiu numa cilada, não fomos enredados num plano maligno e acabamos por ser enganados, porque o mundo espiritual é real. Então, o texto nos diz aqui que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Então, quando você começa a caminhar no Evangelho, começa a conduzir a sua vida conforme a palavra de Deus, a sua vida vai sendo transformada, não duvide, as oposições vão surgir. Quando você começa a prosperar, seus caminhos começam a ser abençoados, você começa a ser uma pessoa abençoada e as coisas vão mudando ao seu redor, a oposição vai vir, porque o inimigo não quer que você prospere. Mas sabe qual que é a grande verdade? Ele não pode te parar. Ele não tem poder para impedir a sua caminhada. Você não tem que aceitar as afrontas nem os levantes do inimigo. Não, você deve se sujeitar a Deus e resistir a tudo aquilo que o inimigo coloca no seu caminho. Mas como que eu devo fazer isso? Aí entra o conhecimento dessa armadura de Deus que o texto está falando. A armadura de Deus, ela fala sobre postura, sobre fé, sobre entendimento, sobre convicções que devemos ter. Vou ler um pouquinho para você perceber aqui, olha, diz assim, ó, portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do inimigo, e usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, calçar os pés com o evangelho da paz. É a paz. É você
ter o escudo da fé. Creia, tenha fé, sabe? É você estar cingido da verdade. É você, sabe, ter o capacete da salvação, certeza de que você é salvo no Senhor. Isso são recursos, são armas, são convicções, são ações que nós executamos que nos reveste de poder e nos faz vencer o inimigo. Porque agindo dessa forma, os ataques não deixarão de acontecer, mas você será livre de consequências, porque as trevas não podem te derrotar, elas não podem te impedir. Muitas vezes o inimigo vai fazer resistência contra você, mas a primeira palavra que você deve buscar na sua oração é: Senhor, me dá discernimento de contra quem eu estou lutando, de quem é o adversário que se levanta no meu caminho, para que eu possa usar a arma correta. Se o adversário que se levanta no meu caminho é resultado do meu erro, do meu pecado, das minhas falhas, a arma que eu devo usar é o arrependimento e o pedido de perdão. Agora, se o que levanta no meu caminho são as hostes malignas, é o diabo e seus anjos, os demônios, você deve usar a palavra de Deus e o nome de Jesus para que você tenha o seu caminho livre, aberto de todo impedimento das trevas. É assim, usando a sua fé, usando os recursos que Deus te dá na palavra dele, que você vai vencer os obstáculos. E o caminho é do discernimento. Ter discernimento. Buscar o discernimento. O Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento para que você não fique, muitas vezes, lutando contra aquilo que não é o seu inimigo. Às vezes você pode estar brigando com uma pessoa, brigando com o seu vizinho, brigando com o seu familiar, brigando com uma pessoa da sua família, um amigo, um colega de trabalho, mas você deveria estar amando aquela vida e lutando contra o diabo, lutando contra as hostes malignas. E você não discerniu que ali existe uma operação das trevas e aquela pessoa, ela está apenas sendo um instrumento do inimigo. E muitas vezes ela nem sabe. Muitas vezes ela nem entende. Mas nós que conhecemos a palavra, temos que buscar discernimento, porque aquela pessoa que se levanta contra nós, sendo instrumento do inimigo, ela também é alvo do amor de Deus e precisamos demonstrar fé, demonstrar presença de Deus na nossa vida, para que ela conheça e aprenda a deixar de ser um instrumento do inimigo. Não é o nosso papel brigar contra pessoas, não é o nosso papel dizer para as pessoas o que elas devem ou não fazer, mas é o nosso papel buscar discernimento, orar, exercer autoridade, não contra as pessoas, mas no mundo espiritual. Muitas vezes você vai para um canto, você vai orar e Deus vai tirar aquilo do seu caminho, porque é espiritual. Mas muitas vezes você vai orar e vai falar: Senhor, me perdoa, me ajude a consertar os meus erros, para que eu me livre das consequências, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. E sobre a vida de cada pessoa que me ouve aqui neste momento, o Senhor traga discernimento, traga esse dom espiritual do discernimento de espíritos, do discernimento, Pai, para a batalha espiritual, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais deste que me ouve aqui, para que ele possa ser mais do que vencedor, mais do que vencedora, que possa experimentar, Deus, uma vida leve no Senhor, que possa, Pai, lutar com eficácia todas as batalhas que se puserem no seu caminho, que essa pessoa não fique gastando a sua força, a sua energia, lutando contra o inimigo errado, mas que ela possa acertar o alvo, obter vitória, crescimento espiritual, maturidade e ver os seus planos fluindo debaixo da bênção e do favor de Deus, sabendo que o Senhor é conosco em todas as nossas batalhas. Amém. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, deixe aí também o seu testemunho, como tem sido para você essas mensagens de reflexão diária. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo, tem alguém precisando dessa mensagem e você é o canal que Deus escolheu para levar a mensagem. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.